A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém. As palavras sobre as quais queremos refletir, nós ouvimos no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31 a 30, versículos 31 até 38. Nós queremos destacar aqui dois versículos, o 31 e o 32. Então Jesus disse aos judeus que acreditaram nele: se vocês permanecerem nas minhas palavras, serão de fato meus seguidores e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Que Deus abençoe esta reflexão no coração de cada um de nós. Pode sentar. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, nós temos hoje o privilégio de mais uma vez celebrar o dia da Reforma. E nós queremos destacar em nossa mensagem o tema baseado em nosso Evangelho, em nosso texto, permanecendo na palavra de Deus, teremos a verdade e seremos libertados por esta verdade, pela fé em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, quando ele ensinava sobre lei e evangelho, sobre justificação e fé, ele afirmou na carta aos Romanos: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E disse também aos Efésios: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, mas é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Lutero, o reformador, após profundos e longos estudos nas verdades bíblicas, concluiu dizendo: somente pela Escritura, somente pela graça, somente pela fé, temos salvação e vida eterna. Essas verdades afirmadas pela Bíblia nos devem estimular e incentivar a permanecermos neste ensino das Escrituras Sagradas, a permanecermos na fé nelas, para que sejamos salvos e libertados da condenação. Sim, nós precisamos continuar confiando em Cristo como nosso Salvador. Precisamos confiar nas Escrituras que nos falam da verdadeira libertação através de Cristo, que nos livrou com sua obra da salvação. Já se passaram 503 anos, desde que aquele 31 de outubro de 1517. E quantas vezes nós já tivemos oportunidades de ouvir sobre a verdade que nos liberta, que é unicamente Cristo Jesus. E nós confiamos ainda nesta verdade. Hoje temos mais uma vez
uma oportunidade para o arrependimento e para renovar a nossa confiança nestas verdades bíblicas e em Jesus como nosso Salvador. Por isso, hoje nós dizemos, orando para Ele: amado Salvador Jesus, quero me envolver mais com o testemunho, com o ensino, com a comunhão, com a adoração e serviço em Teu reino. Jesus, quando estava aqui visivelmente na terra e ensinando, Ele foi rejeitado por muitos de seu povo, e principalmente pelos líderes da igreja de então, que não o reconheceram como Filho de Deus e como Salvador. Mas pensavam, eles que não aceitaram, pensaram que a verdade estava com eles, por serem descendentes de Abraão. Porém, eles estavam enganados, porque estavam vazios das coisas de Deus. Estavam longe da verdade, tanto por arrogância como por ignorância. Ignorância e arrogância são duas palavras que mostram bem o que a humanidade ainda é hoje. E nós fazemos parte da ignorância ou da arrogância. Quando olhamos para o passado, certamente temos muitos motivos para nos avaliar, para nos reavaliar sempre de novo, perguntando o quanto estamos orgulhosos e arrogantes por sermos herdeiros da reforma. E o quanto estamos, por isso, cheios de nós mesmos e vazios de humildade e de sabedoria que vem de Deus. Talvez seja necessário metermos a nossa mão no peito e verificarmos se o nosso coração ainda é de carne e sangue ou se ele já está petrificado. Nós temos talvez dificuldades, às vezes, de permanecermos nos ensinamentos de Jesus, nas palavras dele. Temos dificuldade, às vezes, de confiarmos naquilo que ele ensina e de valorizarmos este ensinamento. Por quê? Porque se não nós a valorizarmos, então nós não seremos mais seus discípulos. E, consequentemente, não seremos libertados pela verdade quando nós não a valorizarmos e continuaremos escravos na condenação. Seria muito triste se apenas fôssemos membros da Igreja Luterana, mas não pertencêssemos ao rebanho de Cristo pela fé. Lutero escreveu a esse respeito dizendo: a única obra e exercício de todos os cristãos deveria ser imprimir em seu íntimo a Cristo e sua palavra,
exercitar e fortalecer esta fé sempre de novo. Quando Lutero fala imprimir em nosso íntimo a Cristo e a sua palavra, seu ensinamento, ele quer dizer que devemos crer de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Devemos confiar em Cristo e na sua palavra, naquilo que ele diz, e não naquilo que os homens falam. E nós, irmãos e irmãs, nós cremos e confiamos plenamente em Jesus Cristo e no que Ele nos ensina em Sua palavra. Amados irmãos e amadas irmãs, creio que é muito oportuno para nós hoje confessarmos de maneira convicta o que nós cremos sobre Jesus, com Lutero na sua explicação do 2º artigo do Credo Apostólico. Está projetado aqui, vamos em conjunto, todos nós, confessar em conjunto esta fé que Lutero confessou em Cristo. Creio que Jesus Cristo, verdadeiro Deus, gerado do Pai desde a eternidade, também verdadeiro homem, nascido da Virgem Maria, é meu Senhor, pois me remeu a mim, homem perdido e condenado, que me resgatou e me salvou de todos os pecados, da morte e do poder do diabo, não com ouro ou prata, mas com o seu santo e precioso sangue e sua inocente paixão e morte, para que eu lhe pertença e viva submisso a ele em seu reino, e eu sirva em eterna justiça, inocência e bem-aventurança, assim como ele ressuscitou dos mortos, vive e reina eternamente. Isso é certamente verdade. É este o resumo, irmãos e irmãs, da nossa fé, daquilo que cremos de Jesus Cristo. E também é isto que a Bíblia diz e ensina e dá testemunho. No tempo de Lutero, esta verdade que nós confessamos estava oculta e escondida ao povo. E por quê? Porque a igreja cristã iniciou com os apóstolos, mas com o tempo os apóstolos morreram. E nesse espaço de tempo, até no tempo de Lutero, a igreja não permaneceu, começou aos poucos saindo fora da Escritura Sagrada e se afastando da verdade. E não permaneceu na pureza de doutrina. E por isso a igreja vivia num caos na época de Lutero e estava escravizada de leis criadas pela razão humana, de leis papais que conflitavam frontalmente com a lei e o evangelho de Deus. Mas Deus ama a sua igreja. Deus não queria que o povo todo fosse desviado. E ele despertou um homem vigoroso, decidido, cheio de fé, Lutero. E através dele trouxe de volta
ao povo a verdade que liberta, a verdade que salva, que é Jesus Cristo, o único caminho, a verdade e a vida. É esta verdade a que Jesus se refere quando fala em nosso texto: se vós permanecerdes nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Amados, vivendo e conhecendo, crendo assim, permanecendo na palavra de Cristo, teremos a única verdade que liberta. E então não só poderemos nos denominar de luteranos, mas acima de tudo, discípulos de Cristo e filhos e filhas de Deus. Deus seja louvado por ter despertado um homem para que conduzisse, através desse homem, a sua igreja de volta para as Escrituras Sagradas. E que o Espírito Santo derrame sobre todos nós mais fé, fortaleça a nossa fé, para que nós jamais nos desviemos dela até o fim de nossa vida. Que assim seja. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda e protege nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Falamos com Deus em oração. Ó Senhor Deus, Pai Celestial, que após longos séculos de trevas espirituais, nos libertaste dos laços do erro e da tirania de preceitos humanos, sinceramente damos graças por aquelas testemunhas fiéis pelas quais restauraste o Evangelho de Cristo para nós. Enaltecemos-te igualmente por haveres determinado que esta abençoada luz brilhasse até a hora presente, de modo que agora conhecemos as sagradas letras que podem tornar-nos sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E livres do embaraço de leis humanas e dos poderes seculares, nos é permitido adorar-te em espírito e em verdade. Defende, Senhor, rogamos-te tua igreja contra todos os seus inimigos e não permitas que teu rebanho seja dispersado ou despojado da salutar pastagem da tua palavra. Busca e salva os perdidos e todos os que se extraviaram. Preserva entre nós tua palavra pura e os santos sacramentos.
Aparta nossos corações de doutrinas erradas e ilusórias e conserva-nos firmes em tua graça e verdade. Fortalece-nos pelo teu Santo Espírito, a fim de que perseveremos na confissão de tua palavra e andemos de modo digno do Evangelho, glorificando o teu santo nome pela pureza de nossa vida e constância de nossa fé até a morte, e obtenhamos, afinal, por tua graça, a vida eterna. A ti, Pai, Filho e Espírito Santo, glória na Igreja por Cristo Jesus, para todos sempre. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.